Olá, mãe, pai, sejam bem-vindos. Aqui é o canal do SOS Missão Dupla e hoje nós vamos falar aqui sobre um tema muito interessante, um tema que a gente vai abordar hoje e que é algo do cotidiano, né? Como aliviar a dor do seu filho quando ele passar por algum tipo de acidente, né? Quando a gente fala de dor, né, uma dor em geral, algo que o seu filho está sofrendo, alguma coisa que ele está sentindo, a gente está falando de um desconforto físico. Muitas vezes a gente pensa, né, esse desconforto físico causado por quê? Por uma lesão, por algum tipo de corte, de algum trauma que ele vai sofrer, mas muitas vezes também existem dores que são psicológicas. É verdade, a gente esquece muitas vezes desse tipo de dor, mas é algo que tem acontecido ultimamente também, mas a gente deixa esse assunto para um outro vídeo. Hoje, né, a gente vai falar aqui sobre um problema que, em geral, para você que é mãe e pai, vocês lidam no dia a dia constantemente, né? Ver seu filho chorando, ver seu filho ali sentindo, né, aquela dor, e aí você chega ali para confortar ele, para ajudar ele de alguma forma, né, para resolver aquela questão que o seu filho está passando. Então a gente separou aqui alguns pontos, algumas coisas para dar umas dicas para vocês. Nem sempre o que a gente faz de imediato com os nossos filhos é algo que vai aliviar de fato a dor dele, que vai ajudar ele a se sentir menos incomodado com aquilo que ele está ali, né, para estabilizar aquele quadro dos nossos filhos, quando ele está chorando, quando ele está nervoso. Nem tudo, né, em primeiros socorros, nem tudo que a gente tem que aprender para ser prevenido, para ser executado, tem a ver com salvar a vida dos nossos filhos. Muitas vezes o que eles precisam é de que aquela dor que eles estão sentindo seja aliviada. Porque é um acidente comum do dia a dia. Bateu o braço, bateu a barriga, bateu a cabeça, teve um ferimento, ele tá chorando. Ah, pai, não tá bom, não melhorou, tô me sentindo um pouco... né, não tá doendo ainda. Você vê seu filho chorando, você quer o quê? Aliviar a dor dele. Então, esse tipo de coisa é o que a gente precisa às vezes atentar, não só sobre salvar o nosso filho numa situação muito crítica de emergência ou de prevenir para que nenhum acidente aconteça, mas principalmente ajudar eles a sentirem menos dor, né? Que faz parte do nosso papel como pai, como mãe, a gente poder fazer isso. Então, hoje vamos falar sobre como aliviar a dor do seu filho, dar umas dicas e também vamos falar sobre um conceito fundamental que vocês precisam ter em mente quando se trata sobre socorrer os seus filhos. Então, uma coisa muito legal aí que a gente vai compartilhar com vocês. E eu sou Henrique Bruto, bombeiro militar há 9 anos aqui no Rio de Janeiro, atuando em diversas emergências e instrutor de primeiros socorros do SOS Missão Dupla. E nós aqui ensinamos de forma fácil mães e pais a terem confiança para socorrer os seus filhos em todas as emergências. E se você é novo aqui pelo nosso canal, não deixa de se inscrever, ativa aí o sininho para receber nossos vídeos, não deixa de dar um like para que esse vídeo possa ser compartilhado e chegar a mais pais e mães. Tem muita dica boa, muita coisa aí que a gente tem para ensinar e para aprender. Então já se inscreve aí e curte esse vídeo, comenta, deixa aí seu comentário que pra gente é muito importante. Então, falando sobre dor, sobre aliviar a dor dos nossos filhos, né? Muitas vezes parece uma besteira, né? Parece que simplesmente os nossos filhos estão ali naquela situação e a gente fica pensando, será que eu estou conseguindo ajudar ele? E, por incrível que pareça, uma simples medida, uma simples atitude de colocar ele sentado, tirar ele de uma posição que ele está às vezes em pé ou deitado, numa posição confortável, de colocar ele numa posição em que ele consiga respirar melhor, já consegue mudar um pouco esse quadro. Então, você já consegue pensar aqui numa primeira dica de aliviar a dor dele, dependendo do cenário em que ele se encontra. Às vezes num local que está muito conturbado, num local que está muito agitado, você conseguir puxar ele para o lado, tirar o foco dele daquele local. Então é uma medida simples. Então isso pode ser feito, né, por vocês, se vocês tiverem isso em mente, conseguir colocar ele naquela posição. Se a gente parar para pensar, né, a maneira como nós nos comportamos nessas situações, como a gente reage, né?
sem muito susto, sem muito alarde. Isso ajuda os nossos filhos a se sentirem também confiantes, a relaxarem nesse momento, né? Porque muitas vezes pode ser que o acidente tenha sido um pouco mais grave e pode ser que ele tenha sido um pouco mais leve. O nosso comportamento pode piorar aquele quadro. Então, quando a gente chega ali de uma maneira, filho, o que é que aconteceu? Não, filho, tá tranquilo, vem cá. Então, quando você chega com um comportamento calmo, que demonstra confiança, que mostra ali como você sabe lidar com aquele momento, com aquela dor dele, isso é muito importante, né? A calma e a confiança é algo que nós aqui do SOS Missão Dupla temos sempre batido nessa tecla, da gente conseguir nesses momentos, sejam eles de momentos mais leves ou momentos mais graves, conseguir lembrar das coisas que precisam ser feitas, daquelas coisas que são fundamentais em todas as emergências para serem aplicadas, né? Principalmente naquelas que são mais graves. Mas falando sobre aliviar, nós já falamos aqui no nosso canal que muitos de nós, pais e mães, temos uma tendência a reproduzir aquele tipo de aprendizado de coisas que os nossos pais fizeram com a gente. Ah, não, minha mãe fazia isso comigo, eu faço com o meu filho. Muitas vezes esse tipo de conhecimento é algo que não está ali ajudando de fato. Ele pode muitas vezes até atrapalhar para você aliviar a dor ou reduzir aquele quadro que está grave, um quadro que está ali agudo no seu filho, uma coisa que é complicada. Então muitas vezes aquelas coisas que a gente acha que tem que fazer, que aprendeu por intuição também, precisam ser repensadas muitas vezes. É por isso que a gente está aqui conversando, para que você entenda de uma forma fácil como fazer essas coisas. Qual tipo de medida você pode falar? Qual tipo de cuidado deve ser feito naquele momento? Naquela ocasião, dependendo da gravidade do tipo de lesão que o seu filho passou, né? Esses dias, falando sobre isso, né? Eu estava andando de skate com a minha filha, a gente não estava perto de casa, estava num outro local, e acabou ali que eu empurrava ela brincava ali, estava se divertindo, e eu não levei nenhum tipo de equipamento de proteção para ela. Então, assim, fica essa dica, é importante a gente usar esse tipo de equipamento em todas as ocasiões, porque vai já aliviar uma futura dor, principalmente quando se fala em andar de skate, né? Mas, enfim, estávamos ali brincando, andando de skate. Um certo momento eu falei, filha, vamos andar junto. E aí começamos a andar junto no mesmo skate. E aquilo foi ficando um pouco difícil, mas a gente já faz isso com frequência. Mas sem querer ali, né, o skate emperrou numa pedrinha e quando eu vi, nós estávamos voando no chão, eu e ela junto, e foi aquela queda, aquele baque mesmo ali, caímos no chão, consegui proteger um pouco ela, mas não consegui livrar ela ali de alguma raladura que ficou na mão dela, um cortezinho que ela teve, uma, né, lesão ali que começou a sangrar. Então, assim, naquele momento, foi um momento meio tenso, ela ficou meio nervosa, começou a chorar, e eu também, né, peguei ela ali e falei, filha, fica tranquila, vem cá com o papai, carreguei ela, né, já dei aquele conforto, levei ela nos meus braços, minha filha tem 7 anos, então carreguei ela, entrei dentro de casa, e aí naquele momento eu consegui ali lavar o ferimento com água e sabão. Passei uma água e um sabão para quê? Para poder limpar aquele ferimento, tirar qualquer tipo de resíduo, de algo que pudesse contaminar ela, que pudesse ali vir a causar uma infecção. Acaba sendo uma forma ali que a criança fala, ai meu Deus, né? Fica aquela dorzinha, mas é uma coisa que alivia depois aquele sofrimento. E foi uma situação em que a gente vivenciou esses dias. Eu também cortei meu cotovelo, como vocês vão ver aí na foto. E acabamos ali no final, depois que fizemos aquele primeiro atendimento, né, passei ali um remedinho que eu gosto de passar, uma coisa de pai para filho, é algo que a gente normalmente faz em casa e faz parte aí do conceito que eu vou falar com vocês mais à frente, então continue aí assistindo a gente. E aí o que aconteceu? Ficamos naquela situação, então nesse dia foi um dia que a gente conseguiu ali brincar, teve um acidente, eu consegui ali de uma certa maneira ajudar minha filha, aliviei a dor dela,
tanto psicológico, falando com ela, como física também, o que ela estava passando, sofrendo ali, né, naquele momento. E pessoal, pode não parecer, mas essa medida simples de lavar um ferimento com água, com sabão, com uma água limpa, já resolve e alivia muito a dor dos nossos filhos, né? Muitas vezes a gente quer passar a mão para limpar e essa mão da gente pode infeccionar, contaminar aquele ferimento. Então pode até causar mais dor, colocando alguma pedrinha, alguma coisa sujeira ali no ferimento. Então a primeira medida, jogar um pouco de água corrente, um pouco de sabão ali, ó, levemente ali, falando com o seu filho, ó, papai sabe o que está fazendo, mamãe sabe o que está fazendo, fica tranquilo, você alivia, você acalma aquela criança, acalma, né, o seu filho. Então, uma medida simples, lavar, passar água, sabão, não parece ser nada demais, mas funciona e é o que está preconizado nos primeiros socorros. Mas e depois, Henrique? O que é que a gente pode fazer? Eu fui lá, coloquei um remedinho que eu gosto de colocar na minha filha. O que você vai fazer depois, a gente não te indica nada, porque é uma coisa que você faz como pai, como mãe, com o seu filho. Às vezes você tem uma prescrição que o seu médico passou para botar alguns remédios para os seus filhos, vocês aplicam. Mas em primeiros socorros a gente faz essa primeira medida. Então é um critério individual. A minha mãe, na minha época, colocava e me dava para eu colocar mertiolate. Eu não sei se vocês também faziam isso na época de vocês, mas eu passei mertiolate muitas vezes e olhe que aquilo ali ardia de verdade. Era praticamente colocar limão no meu corte, né? Hoje em dia parece que esse mertiolate já está mais tranquilo aí de colocar, né? Então assim, não é algo que a gente utiliza em primeiros socorros, de colocar algo numa ferida. Mas, né, como pais e mães, a gente pensa no melhor em fazer alguma coisa para os nossos filhos. Cada um tem aí aquela medida que acha importante, que acha interessante, né? E uma forma para vocês não esquecerem, uma maneira de vocês associarem, né, esse tipo de dica que eu acabei de dar para vocês, aprender, né, de forma fácil. Imagina aí que vocês agora estão em casa e estão cozinhando um macarrão. Você está ali, ó, cozinhando um macarrão. Você gosta de comer ele al dente ali, ao ponto, não quer que ele passe do cozimento. E aí, o que é que você faz para que no momento que você achou que ele está perfeito, ideal, você consiga manter aquela textura, aquele ponto no macarrão? A primeira coisa que você faz é o quê? Afastar a fonte de quê? De calor. Afastar ele da fonte de calor, que é o quê? Desligar o fogão. Então a primeira coisa, você desliga ali o fogão. Então ele para de cozinhar com o fogo que está aquecendo. Então você afastou do fogo. E a outra coisa, o que é que vocês fazem? Bota ali no escorredor e ó, água corrente. Água corrente até aquele macarrão esfriar. Até aquele macarrão parar de cozinhar, porque ele ainda está quente. Então você, ó, joga água corrente. Esse é o mesmo tipo de processo que acontece na nossa pele quando ela sofre uma queimadura. Seja ela uma queimadura de nível baixo, de nível médio, uma extensão média, né? Algumas queimaduras de extensão alta. Então, quando a gente tem um tipo de queimadura, a nossa pele ela está cozinhando, ela está queimando. Mesmo após você afastar aquela pele do contato do fogo, daquela queimadura, ela está cozinhando. Então, da mesma maneira que você pensa no macarrão, você vai fazer o quê? Jogar água corrente. Lavar, 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 até aquela pele parar, aquele processo, né, de queimação. Isso vai ajudar a não evoluir o quadro do seu filho, se ele se queimar, e também vai ajudar com que aquela dor que ele está passando naquele momento seja aliviada. Veja só, é uma medida simples. É você pegar água corrente e jogar ali na pele, no local onde foi queimado. Então, eu não estou falando aqui especificamente de queimaduras por produtos químicos, não. De queimaduras de extensão muito alta, queimaduras que vocês conhecem como 3º grau ou até 4º grau, né, como vocês ouvem normalmente. Não estou falando disso, estou falando de queimaduras simples. Queimaduras que acontecem no dia a dia, que muitas vezes a primeira medida de nós como pais e mães é querer passar uma pomada, enquanto a pele está cozinhando e está queimando. Na verdade, o que nós precisamos fazer é jogar água. A água corrente
e aquilo vai interromper aquele processo. Seu filho vai sentir menos dor e você vai estar ajudando ele nesse momento, aliviando a dor dele. Isso nos leva ao conceito fundamental, que eu já venho compartilhando com vocês aqui, que eu falei no início do vídeo, que é um conceito fundamental e primordial quando se trata de primeiros socorros, que é que nós nunca administramos nada para ninguém. Você nunca vai passar uma pomada, colocar um remédio, dar um comprimido para qualquer pessoa que seja, quando você está ajudando, fazendo algum tipo de atendimento de primeiro socorro. Por exemplo, quando é o seu filho, tudo bem, você tem alguns tipos de coisas que você já conhece, seu filho, se ele tem uma alergia, se ele tem um problema. Então você já tem alguma prescrição médica, essa é uma das exceções, né? A gente tem algumas exceções pequenas a respeito disso, mas se tem uma prescrição médica, é uma exceção. Você pode auxiliar aquela pessoa a tomar o remédio. Você pode auxiliar o seu filho a tomar aquele medicamento que foi prescrito por um médico. Então, se você tem uma outra pessoa, um vizinho, né? Você, mas me falaram que isso aqui é importante colocar. Coloca isso aí. É clara de ovo. Coloca aí pó de café, pasta de dente. Você tem que lembrar que a gente não administra nada. Em geral, a água corrente vai resolver muitos dos problemas em primeiros socorros. A água corrente, uma água limpa. Então você nunca administra aquilo. Protocolos internacionais falam um pouco sobre você utilizar algumas coisas. Mas nós aqui no Brasil, nós não preconizamos nada. A gente coloca o quê? Água corrente. A gente auxilia a pessoa. Então, sempre que vier em sua mente fazer algo, colocar algo para ajudar alguém, lembre que isso é uma coisa que não se faz em geral. Com os nossos filhos, beleza. E quando tratamos sobre isso, né, a gente pensa assim que às vezes, mas eu só dei um copo d'água para ela beber. Mas muitas vezes o copo d'água que você deu pode ser o problema. Imagina que ela está engasgada e você deu um copo d'água. Aquele copo d'água vai prejudicar, pode até piorar o quadro dela. Ela pode vir a broncoaspirar essa água. Então, quando a gente administra algo para alguém, a gente tem que ter muita consciência do que a gente está fazendo. Então, nunca dê isso. Se a pessoa pedir, se ela estiver consciente, aí você consegue ali conversar com ela, mas não se deve dar nada por iniciativa própria ou colocar, que é uma coisa comum que a gente vê aqui as pessoas fazendo e tentando de alguma maneira aliviar a dor daquela pessoa, acaba fazendo coisas muito malucas, né? Muito fora, né, de razão, né? Irracionais. Então, por exemplo, num sangramento, uma raladura ali, um corte que o seu filho teve, e aí uma pessoa chega, não, bota pó de café que vai ajudar. Então, sempre vem esse tipo de comentário, né? E quando você tem um corte, em primeiros socorros, a primeira medida que você faz é o quê? Se você puder lavar com água corrente, como a gente está falando aqui, e colocar uma gaze, colocar ali algo que vai o quê? Estancar, coagular, ajudar na coagulação daquele sangue. Então, uma gaze limpa, um pano limpo e seco, você vai conseguir ajudar a coagular, estancar ali aquele sangramento, vai aliviar a dor, vai ajudar o seu filho. Aí você vai lá e bota sal, bota pó de café, eu já ouvi muito isso. E aí você, agrava o quadro, pode causar mais sofrimento. Depende muito do que a gente está atendendo, mas em geral, pensem nisso. Sempre fiquem com colocar as coisas simples, que é o quê? Água e sabão. Pessoal, esse é um tema que tem muitos mitos, né? Como eu tô falando aqui. Um bota uma coisa, outro quer botar outra, outro quer ajudar de outra forma, o vizinho chega. Água e sabão é o que a gente tem indicado, é o que a gente vê nos protocolos de primeiros socorros. Então, por exemplo, imagine aí que você tá com seu filho e aí ele teve um tipo de fratura. Você viu que o braço fraturou, uma forma ali que você analisa e pensa, poxa, como eu posso ajudar uma pessoa? Como eu posso ajudar o meu filho se ele fraturou o braço? Vou jogar água? Não. Uma forma de você ajudar, como eu falei no início, é dependendo da posição em que ele se encontra. Uma fratura, para que ela não agrave ou ele sinta menos dor, você pode estabilizar aquele membro. Você estabiliza ele
colocando uma tala, colocando alguma coisa, enfaixando, para que aquela pessoa sinta menos dor. Ela vai se sentir um pouco mais confortável, ou deixando aquele membro numa posição anatômica, que seria o quê? Uma posição natural do corpo. Se a mão dele tá ali, ó, a mão fica meio côncava, você não vai ficar falando para ele, estica a mão, estica a mão. Você não vai falar para ele, ó, deixa o dedo mais duro que vai ajudar. Você vai deixar ele ficar numa posição confortável. Você vai ajudar ela para que quando ela seja deslocada para o hospital, para o local que vai fazer o atendimento daquela fratura, ela consiga ir tranquilamente, com menos dor e sem ter aquele membro ali, talvez deslocado para causar uma fratura aberta, entendeu? Então a gente precisa ir entendendo esses passos. Ou em casos de bebês, por exemplo, o bebê tá ali, amamentou, e você começa a analisar que ele tem muita secreção na boca, muita secreção no nariz, e você quer ajudar de alguma forma. Você começa a limpar, você começa a fazer ali uma limpeza, tirando aquele excesso. E de que maneira você poderia contribuir mais para que o seu bebê não se engasgue ou tenha um tipo de asfixia, que seria um agravamento desse quadro? Muitas vezes você pode colocar ele numa posição confortável, como eu estou falando, que a gente chama de posição lateral de segurança. Botar ele numa posição lateralizado, com a gravidade, ó, levemente para baixo, com uma gravidade ajudando a sair essa secreção da boca, onde você limpa, onde você olha para o rosto dele, vê se ele está melhorando, onde você consegue cuidar dele e analisar se está tudo bem com ele. Então, você vê que às vezes uma medida simples, que pode até parecer que é intuitiva, e muitas vezes é intuitiva, para alguns casos funciona, em outros casos a intuição vai atrapalhar. Então a importância da gente conhecer, ter esse conhecimento, aprender ele e ter confiança para ver aquela situação e saber o que está fazendo realmente é o que tem que ser feito, isso é fundamental. É por isso que a gente está aqui compartilhando esse conhecimento, para que você consiga ajudar a pessoa da forma que você vai dizer, eu fiz tudo que eu pude. Eu fiz o que tinha que ser feito de acordo com os protocolos. Eu fiz o que poderia ser feito da melhor maneira. Então, muitas vezes essa medida simples de colocar numa posição lateral vai ajudar ele nesse momento ali, pós-amamentação, onde ele está às vezes vomitando. Ou muitas vezes, por exemplo, você vê um caso ali que o seu filho pode ter tido uma convulsão, ou ele convulsionou num outro tipo de local, um local mais público. De que maneira você consegue controlar aquela situação, ajudar ele? Essa posição lateral é uma coisa que você pode utilizar nesse caso também. Deixar ele ali, ó, lateralizado. Se tiver algum vômito, alguma secreção na boca, aquilo vai sair para que ele não se engasgue, para que ele não fique ali broncoaspirando isso e possa vir a ter um sufocamento. Então, você vê que uma medida simples, muitas vezes, da posição que a pessoa fica, da posição que você coloca o seu filho, pode ajudar ele a respirar melhor, pode ajudar ele a passar aquele momento ali com menos dor, com menos problemas, e você vai conseguir o êxito, que é ajudar o seu filho, e ele vai sentir ali confiança em você. Vocês vão estabelecendo esse elo de confiança, um confiando no outro. E é muito importante a gente conseguir fazer essas analogias para lembrar no momento em que está passando por aquela emergência. Ou muitas vezes, uma coisa que a gente vê com frequência, que é uma resposta do nosso corpo a alguma inflamação, alguma infecção, que é quando ele começa a ter febre. Então a febre, muitas vezes, dependendo da temperatura que essa febre está, dependendo do que ela atinge, no caso de um bebê, no caso de uma criança, até de um adulto, ela pode vir a gerar um quadro convulsivo. Pode vir a gerar uma convulsão. É algo que pode acontecer nesse estado febril, que o corpo está querendo mostrar algo. E nesse momento em que o seu filho está convulsionando, e você fica meio em choque às vezes com aquela cena, de que maneira você pode contribuir para aliviar a dor e ajudar ele. Como a gente tem falado aqui, lateralizando ele, conseguindo lateralizar ele. Muitas vezes após esse quadro, ele está com secreção na boca, ele está com vômito, ele está com alguma coisa ali que pode, vir a agravar. Então o quadro febril que vem causando uma convulsão é algo que você consegue ajudar
com essa posição lateral, colocando ele naquela posição confortável. Claro que você precisa analisar muitas coisas nesse processo, principalmente se é um quadro que vem se repetindo, se é um quadro que foi naquele momento, poder levar ao hospital para realmente ter ali o diagnóstico do que está acontecendo, mas no momento que você vivencia isso, uma posição lateral ou você inclinar levemente a cabeça dele para o lado, já pode aliviar a dor e ajudar ele nesse momento difícil. E é isso, pessoal. Por isso que a gente está aqui, por isso que nós estamos compartilhando isso com vocês, porque muitas vezes está nos nossos olhos o que a gente pode fazer. É uma coisa simples, é uma coisa fácil de ser aprendida, de ser compartilhada, como vocês viram aqui, e a gente muitas vezes não entende o que fazer. Eu espero que hoje o vídeo tenha esclarecido muitas dúvidas para vocês. Se foi muito importante para você, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like aqui para que ele alcance outras pessoas, para que ele ensine outras mães e pais que medidas simples podem sim e são eficazes de acordo com os protocolos para ajudar os seus filhos, para aliviar a dor, para tirar o sofrimento, para neutralizar um quadro. E a gente compartilha isso sempre de uma maneira descomplicada. Eu espero que vocês possam acompanhar os próximos vídeos, tem muita coisa nova vindo aí. Então se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e fica com a gente aqui para os próximos vídeos. Beleza, pessoal? Até a próxima!